Então, vamos, né, fazer essa última vídeo. Então, vamos pegar o 11, né? Seja n ímpar, prove que para todo y pertencente aos reais existe um único x, tal que xn é y, e representamos x por raiz enésima de y, e a função x, né, y que leva a raiz enésima de y, é um homeomorfismo, né? Então, eu botei a sugestão aqui, prova que xn é contínua com inversa contínua. Então, vamos lá. Isso aqui é importante, hein, gente? Vamos. Será? Na prova pode cair alguma similar, hein? Então, seja f de R em R, tal que f de x é xn, tal que n é ímpar, tá, gente? E hoje tá melhor, assim, de escrever, a letrinha, às vezes eu conecto, aí eu consigo botar a letrinha mais pequenininha. Olha só, o n é ímpar, então note que, primeiro, f é contínua em R. Por que é contínua? Você pode usar até limite, né? Pois, se eu considero, pois se x tende a x0, né? Aí eu tenho o limite do produto ao produto dos limites, então eu tenho que, se x tende a x0, x elevado a n tende a x0 elevado a n. Isso implica que, se x tende a x0, o f de x se aproxima de f de x0 para todo x0 pertencente aos reais, né? Então, é uma função contínua. Porque se você pega a função identidade de R em R, em que a identidade de x é o próprio x, tá? Eu posso dizer que x elevado a n é o quê? É a identidade de x vezes a identidade de x multiplicado n vezes. E quando x tende a x0, essa função tem limite, vai para x0, aqui vai para x0, aqui vai para x0, n vezes. Então, o limite do produto de funções é o produto dos limites. Então, isso daqui, o limite disso vai para x0 elevado a n. Então, a função é contínua. Gente, isso daí vocês vão ver, tá? Vocês provem que se x for menor que y, pode provar por indução xn é menor que yn. Então, f é crescente. F é crescente. Outra coisa também, o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. Ou seja, quando x tende a mais infinito, a imagem percorre a reta real positivamente. E o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, gente, né, que é o limite de xn, quando x tende a menos infinito,
é menos infinito, porque o x está tendendo a menos infinito, o x vai ficar negativo. Elevado a um ímpar vai tender a menos infinito, tá? Então, quando x, o f está definido de R em R. F de 0 é 0. Quando o domínio vai para mais infinito, a imagem percorre a reta real positivamente. Quando o x vai para menos, a imagem percorre a reta real negativamente. Então, a imagem de f é meu R, tá? Então, f de R em R, tal que f de x é xn, tal que n é ímpar, é injetora, porque ela é monótona, né? Injetora, pois, né, nós vimos que se x for diferente de y, né? Então, eu vou ter que ela é crescente e se x for menor, vocês vão provar aí que xn é menor que yn, e se y for menor, y é menor que xn, tá? Então, isso nos dá o quê? Que se x for diferente de y, o f de x é diferente de f de y. Ou às vezes é menor, ou às vezes é maior. Então, ela é injetora, né? Injetora, e a imagem de f é todo R. Então, isso implica que f é sobrejetora. Tá? Então, se f é injetora e sobrejetora, existe um... primeiro, se ela é injetora e sobrejetora, então para todo y pertencente a R, se ela é injetora, existe um único x pertencente a R, tal que xn é y. Porque se existisse 2x que levaria no mesmo y, ela não seria injetora e ela é, tá? Então, a primeira parte a gente prova. Como f é injetora e sobre, existe a inversa. Então, existe f menos 1 de R em R, tá certo? Só que o seguinte, f menos 1, ela é, anote, ela é monótona crescente, é monótona crescente. Nós somos, pois, vamos provar isso, eu já fiz isso em aula. Se y for menor que z, eu vou ter que f menos 1 de y é menor que f menos 1 de z. Ela vai crescendo, né? Do menor para o maior. A imagem tá indo assim, né? À medida que eu cresço aqui, eu vou crescendo a imagem. Se f menos 1 de y fosse menor que f menos 1 de z, se fosse menor ou igual, né? Se f menos 1 de y fosse menor que z, tal que f menos 1 de y é igual a x e f menos 1 de z é igual a w, aí eu teria o quê? F de x seria igual a y e f de w seria igual a z. Mas se x for menor que w, como f, né, como f é crescente, se x for menor que w, eu vou ter que xn vai ser menor que wn. Mas quem é xn? Xn, porque se f menos 1 xn é y, né? Então, eu vou ter que y é menor
que WN, né? Y é menor que Z, porque o Z é F de W, né? WN. Então, se X for menor que Y é menor que Z. Não, gente, peraí, eu me pirulitei aqui toda, aqui eu não mudei nada disso, peraí. Me pirulitei. Só que eu não vou apagar esse vídeo não, gente. Vamos continuar aqui, peraí. Então, olha, não fiz nada diferente. Calma. Olha só. Eu quero provar que a F menos 1 é monótona crescente. Se Y é menor que Z, F menos 1 de Y é menor. Suponha, eu nem troquei, que F menos 1 de Y, em vez de ser menor, seja maior que F menos 1 de Z. Tal que F menos 1 de Y é X e F menos 1 de Z é W. Então, se X for maior que W, como F é crescente, WN é menor que XN. Mas quem é WN? WN, se F menos 1 de Z é W, é porque Z é F de W. E aqui é porque Y é F de X. Aí eu vou ter que WN é menor, ou seja, Z é menor que Y, tá? Mas o Z não é menor que Y, o Z é maior que Y, contradição, tá? Contradição. E se F menos 1 de Y for igual, também não pode, né? Eu quero provar que é menor, então não pode ser nem maior nem igual. Se F for igual a F menos 1 de Z, né? Aí eu vou ter que X é igual a W e F de X é igual a F de W, o que me implica que Y é igual a Z. Contradição também, porque Y é menor. Contradição. Tá bom, gente? Então, o que a gente provou aqui? A gente provou que se, como F é crescente, como F é monótona, crescente, F menos 1 é também monótona crescente. É também monótona crescente. Deixa eu pegar aqui. Tchau. É monótona crescente. Aí existe um resultadinho lá no nosso Lzinho, Elon Lages Lima, nosso memorável Elon, que é o seguinte, existe uma observação aqui. Se F for uma função de I em R e de X em R, monótona, tal que F de X é densa, F de X é densa em um intervalo I. Então, F é contínua. Então, F é contínua. O que a gente tem aqui? O F menos 1 está saindo de R e chegando em R. É monótona crescente.
Cara, ela obviamente é injetora e sobrejetora. E eu vou chamar X de R, né? O F está definido em X, tá vendo? Chamando X de R. E F menos 1 de X é meu R. O R, ele é denso, tal que R é denso nele mesmo, né? É denso em R. O R é denso em R, né? Dado qualquer intervalinho lá de reais, existe sempre um real dentro do intervalo do real. Então, isso implica que F menos 1 é contínuo. Olha que legal, cara. A gente não precisa fazer nada, não precisa trabalhar com identidade, tá? E se F de R em R é tal que F de X é Xn, então F menos 1 de R em R é o que? F menos 1 de Y é raiz enésima de Y, tá? É assim que a gente descobre a raiz enésima de um real quando N é ímpar, nesse caso, né? Que aí o Y pode ser positivo ou negativo, e a raiz enésima é uma função contínua, tá? Legal. A análise. Vocês amam, vocês não amam, gente. Vocês amam, vocês... e é um homeomorfismo. O que é um homeomorfismo? É uma função contínua com inversa contínua. Beleza? Vamos voltar aqui. Agora aqui, ó, gente, eu queria pegar esse daqui com vocês, ó. O 17 é exercício. Eu quero pegar o 43 e 44, que é muito legal. Olha só, seja f de AB em R contínua, dado epsilon maior que zero, existe uma partição, né, do intervalo AB, existe A igual a zero, que é menor que a 1, que é menor que a n menos 1, que é menor que a n, que é igual a B. Tais que para todo i de 1 até n, se x e y pertence a qualquer subintervalinho, f de x menos f de y é menor que epsilon. Isso daqui é muito legal, vamos fazer, tá? Fazer a 43, também é muito legal. Então, vamos lá. Isso daqui é muito legal. Vamos lá. Dado, né? Gente, aqui tá chovendo, gente. Madrugada, 2 da manhã, atendendo a pedidos dos meus alunos. O que eu faço contínua, tá? Dado epsilon maior que zero, existem a zero é igual a que é menor que a 1, que é menor que a 2, que é menor que a i menos 1, que é menor que a n, que é igual a b, tal que se x e y pertence ao intervalo a i menos 1 a i, f de x menos f de y é menor que epsilon, tá? Gente, aqui a gente vai usar o resultado lá na análise, que é o seguinte, ó. O resultado aqui. Eu provei na aula. Se f é uma função de x em R, obviamente x diferente de vazio, né? Tal que x é contínua, tal que f é contínua. Se x
x é compacto, então F é uniformemente contínua, ou seja, para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta que não vai depender de nenhum x, só do epsilon, tal que se x e y pertence a x, tal que a distância de x até y é menor que delta, a distância de f de x menos f de y é menor que epsilon, né? Ou seja, interessante que funções uniformemente contínuas levam sequências de coxinha e sequência de coxina. Você tem uma sequência de coxinha aqui indo para x, né? Então, dado delta, existe um n0 que os dois, se xn é uma sequência de coxinha, xm menos xn é menor que delta, f de xm menos f de yn é menor que f, para mn maior ou igual que n0, né? Então, dado A pertencente à linha, né, o pertencente ao resto tem que existir o limite de f de x, tá? Uniformemente contínuo. Aí, olha só, vamos lá, vamos provar aqui. Como f de AB em R é contínua e x, que é AB, é um fechado ilimitado, então é um compacto, então F é uniformemente contínua, né? Então, para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta maior que zero, tal que se x e y pertence a B e a distância de x menos y é menor que delta, a distância de f de x menos f de y é menor que epsilon, tá? Então, eu vou fazer uma coisa. O macete da questão é a gente achar olha aqui. Agora, qual o pulo do gato da questão? O pulo do gato da questão é o seguinte. Dado o delta maior que zero que a gente encontrou, e B menos A é um número maior que zero, tá? Pela propriedade arquimediana dos naturais, pela propriedade existe um n pertencente aos naturais, tal que 1 sobre n é menor que zero, que é menor que delta B menos A. Tá? Aí, isso me dá o quê? Que B menos A, jogo B menos A para cá, então B menos A dividido por N é menor que delta. Significa dizer o seguinte, ó, vamos tentar entender isso daqui. Eu tenho um intervalo AB.
Eu posso pegar um B menos A e dividir por um N natural em que B menos A sobre N seja menor que delta, entendeu? Eu vou dividir, eu posso encontrar um N natural muito grande, o delta, né, vamos supor que seja um cara pequeno, então vai existir um N natural muito grande em que B menos A sobre N vai ser menor que delta. E aí eu vou montar uma partição para o meu intervalo AB. Então eu vou chamar assim, então olha como as coisas vão ter sentido. Chame A igual a 0. A1 é o A igual a 0. O A é igual a 0. O A1 é o A mais L. Eu vou dizer que L é B menos A sobre N, tá? Então, eu vou chamar L, B menos A sobre N, eu vou chamar de L. Aí, eu tenho o A, que eu tenho o A1, que é A, cada um desse tracinho aqui vale B menos A sobre N. Então, o A1 é A mais L. O A2 é A mais 2L. Então, aqui nós temos que o A2 é A1 mais L, né? Que é A mais 2L. O A3 é A mais 3L. Então, temos A1, A2, o A3 aqui, que é A mais 3L. E aí, eu vou sucessivamente. Aí, olha só que interessante, gente. Deixa aqui. Aí, eu vou até o AN menos 1, tá? O AN menos 1 é o A mais N menos 1 vezes L, tá? E o AN é A mais NL. Mas quem é A mais NL? O AN é A mais N vezes B menos A dividido por N. Mas isso daqui, ó, corto B com B, então A com menos A, então a N é igual a B. Vocês estão entendendo o que o exercício pediu? O exercício pediu o quê? Que dado epsilon tem que existir uma divisão em subintervalos em AB, que o AN termine em B, entendeu? Então, eu fiz essa divisão aqui. Fiz essa divisão, tá? Aí, o que a gente tem que provar agora? Para todo xy em AI menos 1, aí o f de x menos f de y é menor ou igual a 0. Então, olha só, vamos lá. Se x e y pertence a i menos 1 a i. Então, xy está aqui. Então, a distância de x até y é menor ou igual que a distância total do intervalo. Certo? Né? Eu vou ter que AI menos 1 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que y, que é menor ou igual que AI. Então, a distância de x menos y vai ser no máximo igual à distância de AI menos 1. Mas quem é AI menos 1? O AI é A mais IL menos A menos I menos 1L, né? A menos A vai cortar, IL menos IL dá, ó, então vou ter IL menos I menos 1L. Então vai ser o quê? IL menos L vai cortar, isso vai sobrar L, que é B menos A sobre N. Mas B menos A sobre N é menor que delta. Então, a conclusão é o seguinte.
difícil, porque na verdade você tem que ter a ideia correta, entendeu? Então, o que eu tenho aí? Módulo de x menos y é menor ou igual que aí menos 1, que é b menos a sobre n, que é menor ou igual que delta. Mas aí, por hipótese, o que eu tenho? Como ela é uniformemente contínua, para todo epsilon existe um delta tal que se x estiver em AB e a distância de x menos y é menor que delta, então f de x menos f de y é menor que epsilon. Então, o que eu tenho aqui? Como... a minha mesa está torta. Como módulo de x menos módulo de y é menor que delta, por hipótese... f de x menos f de y é menor que epsilon. Então, a gente provou, né? Que dado epsilon, existe um delta, que o delta vem do fato da função ser uniformemente contínua, né? Se a função é contínua no compacto, é uniformemente contínua, tal que se x e y pertence a i menos 1 aí eu vou ter que a distância de x até y é menor que delta, e sendo f uniformemente contínua, f de x menos f de y é menor que epsilon. Então, eu provei que realmente vale, né, o resultado, tá? Então, a conclusão, né, se x e y pertencem a i menos 1 f de x menos f de y é menor que epsilon, tá? Eu vou fazer a 44, que é muito legal, né? Também uma coisa muito legal, ó. Se f é uma função contínua, φ de AB em R, uma função contínua φ de AB em R, chama-se poligonal quando existem uma partição, uma divisão no intervalo AB, tal que φ restrito a cada subintervalo é um polinômio de grau menor ou igual que 1. Gente, o que é um polinômio de grau menor ou igual que 1? É um segmento de reta. Se for 0, é um segmento de reta na horizontal. Se for 1, é um segmento de reta inclinado, tá? Tal que para todo i de 0 até n, prove que se f é uma função de AB em R, então, dado epsilon, existe uma poligonal, tá? φ de AB em R, tal que o módulo de f de x menos φ de x é menor que epsilon para todo x pertencente a AB. Então, olha só, eu quero provar que se f é contínua, dado f existe para todo f, então f é aproximada por uma poligonal. Vamos entender isso daqui? Se f é uma função contínua, dado f existe uma poligonal, cuja a função, uma poligonal de AB em R, que para todo x em AB, f de x menos φ é menor que epsilon. Interessante que f está sendo aproximada por uma poligonal, né? Como seria essa φ, por exemplo? Olha só. Essa φ poderia ser assim, né? Eu dividiria aqui meu intervalinho e, por exemplo, em cada subintervalinho seria ou um segmento de reta horizontal ou vertical. Aqui é um exemplo de uma poligonal, tá? Mas como eu vou conseguir
construir essa poligonal. Vamos lá, gente. O macetão básico é o seguinte. Vamos usar o resultado anterior. O 42 diz o seguinte, que para todo epsilon, dado f é uma função contínua, dado epsilon, existe uma partição em AB, que para todo x e y e AI menos 1 AI, f de x menos f de y é menor que epsilon. Então, olha só, dado epsilon, eu quero provar, a minha hipótese é o seguinte, qual é a minha tese? A minha tese é dado epsilon maior que zero, existe um φ de AB, uma poligonal, uma função poligonal, tal que φ de x menos f de x, tá, é menor que epsilon para todo x pertencente a em AB. Beleza? Olha que coisa legal. Só que o seguinte, dado epsilon, olha só, dado epsilon maior que zero, tome epsilon sobre 2. E vamos usar 43. Tome epsilon sobre 2 maior que zero. E por 43, existe A0 menor que A1, menor que A2, menor que a n menos 1, menor que a n, que é igual a b, tal que se x e y pertencem ao intervalo AI menos 1, AI, tal que o i está variando de 1, quando for 1 vai ser 0. Quando for n, de 1 até n, eu sei que f de x menos f de y é menor que epsilon, tá bom? Gente, como é que eu vou montar essa poligonal? Eu sei o seguinte, que dado epsilon sobre 2, se tem um intervalo AD aqui, eu tenho uma partiçãozinha aqui, né? A1, A2, A3, A4, até a n menos 1 e a n, certo? Gente, olha como é que eu vou montar a poligonal. F de A, olha aqui que legal, F de A, F de A1, F de A1, F de A2. Eu vou montar a poligonal fazendo segmento de reto, ligando o segmento dos extremos de F em cada, né? Aí menos 1. Aí, por exemplo, quem é f de A4? Vamos supor que f de A4 seja um cara aqui. Aí eu uno esse segmento de reto. Tá vendo? Eu estou definindo uma poligonal. A f de AN menos 1 aqui, ó. Vamos supor que seja aqui. Entendeu? Aí eu estou definindo uma poligonal. Olha que interessante. Então, a poligonal que eu defini é a poligonal que defini em AB é da forma φ de AB em R, tal que φ restrito AI menos 1 AI é um segmento de reta que passa por f de AI menos 1 e f de AI. Interessante que eu tenho a poligonal e eu tenho a minha f, né? A f faz assim. Ela passa por todos esses pontos aqui, entendeu? Mas olha só, f restrita a i menos 1 é um segmento de reta que passa. Vamos ter que deduzir, né? Como é que é a cara desse φ? Então, olha só, geometria analítica elementar.
pega I menos 1 aqui, pega I. Então, eu sei que aqui eu tenho meu F de AI, F de AI menos 1, e aqui eu tenho meu F de AI. E aí o φ é esse segmento de eta aqui. Gente, olha só, vamos, para cada x aqui, entre AI menos 1, eu tenho meu φ de x, que é um cara que está na reta. Gente, equação da reta. Como é que é a equação da reta? A equação da reta é o seguinte, é como se esse daqui fosse meu y, né? Eu sei que a equação da reta, como é que é a equação de uma reta? De coeficiente angular m. Equação de uma reta passando por AB e CD. A equação de uma reta passando por AB e CD vai ser como? É da forma... Uma equação, né? É da forma... Y, porque aí... vamos dizer assim, passando por... Ai, gente, peraí. Vamos dizer que passe por AF de A, vamos botar aqui. AF de A. E CF de C. Como é que é a equação da reta? Então, a equação da reta é Y menos F de A. É o coeficiente angular da reta por... É o M, X menos A, tá? Y menos F de A, né? Y menos F de A dividido. Quer dizer, se eu tenho um XY na reta aqui, né? Um ponto P de coordenadas XY, aqui temos X aqui, Y aqui, passando por esses dois pontos aqui. Então, Y menos F de A sobre X menos A é igual a M, que é o coeficiente angular. O coeficiente angular eu sei que é F de C menos F de A sobre C menos A multiplicado por X menos A, né? Então, a partir disso, quem é φ de X restrito a I menos 1 aí? Φ de X é igual φ de X menos F de AI menos 1. Φ de X menos F de AI menos 1 é igual ao coeficiente angular, que é F de AI menos F de AI menos 1. Ai, gente, tudo é tão bom, né? Quando eu era jovem, estudava geometria analítica, que coisa delícia. X menos AI menos 1. Essa é a cara de φ. Ou seja, φ de X... φ de X... Ou seja, φ de X em X pertencente I menos 1 a I é da forma φ de X é igual a F de AI menos 1, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou jogar o F de AI menos 1 para o lado de cá.
mais o coeficiente angular multiplicado, isso daqui tudo multiplicado por x menos AI menos 1. Note que realmente o φ vai coincidir com, olha só que interessante, o φ de AI vai coincidir com f de AI, porque φ de AI, quando eu coloco AI aqui, AI menos 1 dividido por AI menos 1 você vai cortar, e aí o φ de AI vai ser f de AI menos 1 mais f de AI menos f de AI menos 1. Eu corto esse com esse, que é f de AI. E φ de AI menos 1 aqui vai ser 0, né? Porque AI menos 1 menos 0 vai ser f de AI menos 1. Então, realmente, a poligonal que a gente está definindo, tá? Essa poligonal aqui, ela coincide nos extremos de cada subintervalo com o valor de f, né? Nos extremos. Ela coincide com f nos extremos de cada subintervalo. Agora, a gente definiu tudo, agora a gente vai provar o que... Ah, a gente usou o seguinte, ó. A gente usou essa hipótese aqui, dado f sobre 2ac que existe isso daqui, certo? Agora, daí a gente definiu o φ em cada subintervalo, né? Então, definimos φ em cada subintervalo AI menos 1 AI, tá bom? A gente definiu o φ em cada subintervalo AI menos 1 AI. Tal onde φ de x é igual a f de AI menos 1 mais f de AI menos f de AI menos 1 sobre AI menos AI menos 1 multiplicado por x menos AI menos 1. Agora falta a gente mostrar o que falta provar. Falta mostrar que para todo x pertencente a B, a distância de φ de x menos f de x é menor que f. Vamos lá. Muito fácil. Se x pertence a B, x pertence a algum subintervalo. Então, x pertence a um AI menos 1, AI para algum I de 1 até N, tá? E, obviamente, sabemos que nesse intervalo, φ de x menos f de x vai ser quem? Φ de x é isso aqui, né? Tá? Então, vamos lá. φ de x menos f de x é igual a f de x menos f de AI menos 1, tá? Menos f de AI menos f de AI menos 1 sobre AI menos AI menos 1 multiplicado por x menos AI menos 1, tá? Só que é o seguinte, quando eu coloco aqui menos, eu posso fazer o seguinte, isso daqui vai ser igual a f de x, tá? Menos f de AI menos 1, mais, aí eu posso cortar aqui, vai ser f de AI, o menos ali, eu posso fazer isso daqui, não tem problema não. A menos de um sinal não tem problema não.
menos aí menos 1, tá? Então, o módulo disso, vamos botar aqui, né? O módulo disso é menor ou igual que o módulo dessa soma aqui, mais o módulo dessa expressão aqui. Só que a gente pode usar uma majoração aqui, gente. Essa parte aqui, olha só, o x pertence a i menos 1 a i. Então, x menos a i menos 1 é menor ou igual que a distância de x até menor ou igual que o comprimento do intervalo todo. Então, eu tenho que x menos a i menos 1 sobre a i menos a i menos 1, isso aqui é positivo, né? Então, o módulo disso é menor ou igual que 1. Então, aqui na majoração, isso daqui é menor ou igual que 1. Então, eu vou ter que isso daqui vai ser menor ou igual. Vai ser menor, deixa eu botar aqui. É menor ou igual que f de x menos f de ai menos 1. Mais o módulo. Aí, essa parte aqui, ó, é menor ou igual que 1. Quando você multiplica dos dois lados, essa expressão aqui vai ser menor ou igual que f de ai menos 1 menos f de ai. Só que olha só, vamos lá. O que eu tenho aqui? Do epsilon, eu consegui o epsilon sobre 2, né? Aqui, ó. Dado epsilon pelo 43, f é uma função contínua, né? Eu tomei um epsilon sobre 2 maior que 0 e eu consegui uma subdivisão do intervalo AD, que está qualquer x e y no intervalo fechado, aí menos 1 aí. O f de x menos f de y é menor que epsilon. Mas o x e o ai menos 1 está no fechado, olha aqui. É menor que, perdão, aqui, epsilon sobre 2, desculpa, gente, menor que epsilon sobre 2, porque dado epsilon sobre 2, tá? A gente escreve errado, depois dá uma repassada e viu que escreveu errado, tá ok? Então, olha só. O x e o ai menos 1 pertencem ao intervalo ai menos 1 ai. E o que a gente sabe? Se qualquer duas reais nesse intervalo aqui, o f de 1 menos f de 8 é menor que epsilon sobre 2. Tá vendo? Então, isso daqui vai ser menor. Essa parte aqui é menor que epsilon sobre 2. E o ai menos 1 aí, o f de ai menos 1 menos f de ai, se eu pego o x igual a ai menos 1 e o y igual a ai, o módulo de ai menos 1, de f de ai menos 1 menos ai, é a mesma coisa que o módulo de f de ai menos f de ai menos 1. A menos de um sinal é a mesma coisa. E como o x e o y está aqui, isso menos isso é menor que epsilon sobre 2. Então, no final das contas, isso vai ser menor final das contas, isso vai ser menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon, tá? Então, a gente conseguiu aproximar, né? Então, a conclusão é que a gente consegue aproximar f por uma poligonal, tá bom? Fazer o último, gente. Vou fazer isso aqui, ó. Esse
esse 9 eu fiz, né? Esse K é compacto, é fechado, então nós fizemos. Vamos fazer 10. Seja P um polinômio de grau par, com coeficiente líder positivo, mostre que existe um x0, só para a gente terminar, tá? x0 pertencente aos reais, tal que P de x0 é menor ou igual que P de x para todo x pertencente aos reais. Se P de x0 é menor que 0, mostre que P pelo menos possui duas raízes reais. Tá, então olha só. P seja P de x um polinômio de grau par. Um polinômio, olha, calma, um polinômio de grau par, onde o coeficiente líder, de grau par, onde o coeficiente líder é positivo. Coeficiente líder é positivo. Mostre que existe um x0 pertencente a R, tal que P de x0 é menor ou igual que P de x para todo x pertencente aos reais, tá? Primeiro eu vou provar isso, depois eu vou provar o outro. Vamos lá. Primeiro, como P de x tem grau par com coeficiente líder positivo, o limite de P de x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito, e o limite de P de x, quando x tende a menos infinito, também é mais infinito, porque o grau par vai anular o valor negativo. Tá bom? E quando eu percorro reta real, P de x percorre reta real. Então, vamos lá. O que significa isso aqui? Dado M pertencente aos reais, tal que M é maior que 0, existe um M1 pertencente aos reais, tal que se, existe um M1 positivo, né? Tal que se x for maior que M1, P de x vai superar o M. E dado esse M também, existe um M2 negativo, porque quando x tende a menos infinito, P de x sobe. Então, dado M, existe tal que se x for menor que M2, P de x é maior que M. Aí eu fiquei fazendo algumas coisas que não estavam batendo, mas olha só, o M pertence aos reais. Eu vou pegar um M tão grande quanto eu queira. Tome um M tão grande. Mas a função, quando x tende a mais infinito, meu P de x ele percorre a reta real. Então, dado esse M maior que 0, existe um x1 pertencente aos reais, tal que P de x1 é M. Vamos guardar isso daqui, tá? Senão a coisa vai ficar meio complicada. Aí, olha só, o polinômio é uma função positiva. Tá vendo que dado esse M aqui eu achei um M1 e eu achei um M2? Vocês estão vendo? Então, olha só. Restringe a P a M1 e M2. Então, P definido em M2 M1 em R, né? Que o M2 é negativo e o M1 é positivo. Né? É uma função contínua, porque o polinômio é contínuo. É uma função contínua, tá? É uma função contínua. Por Weierstrass, o que existe por Weierstrass? Por Weierstrass,
A imagem de P, eu posso dizer que é um AB, né? Todo compacto, toda função definida no compacto leva compacto em compacto, intervalo em intervalo. Então, P de M1 e M2 leva em AB. Só que a imagem que leva em AB, que é a imagem de P. Então, como o A está na imagem de P, existe um x0 pertencente a M1, M2, tal que P de x0 é igual a A, e P de x0, que é igual a A, é menor ou igual que P de x para todo x pertencente a M1, M2, P de x é maior ou igual que A. Tá? Agora vocês vejam aqui que, dado esse M, né? Deixa eu ver só, dado esse M, existe um x1, né? P de x1 é igual a M. Então, a gente vai trabalhar, esse x1 pode estar em M1, M2 ou não pode estar. Então, se x1... Se x1 pertence a M1, M2, tá? O que eu vou ter? Se x1 pertence a M1, M2, eu vou ter que P de x1 é igual a M, tá? E para todo x maior que M2, para todo x maior que M2, por hipótese é o quê? Para todo x, não, maior que M1. Como é que eu troquei? Peraí. M2, M1. E para todo x maior que M1, o que eu tenho todo x maior que M1? Se eu pego um x maior que M, P de x é maior que M, olha só, P de x é maior que M, mais M é P de x1. E como x1 está em M1, M2, P de x1 é maior ou igual que P de x0, que é igual a A, tá? Tá certo, né? Então, para todo x maior que M1, P de x, ó, para todo x menor que M2, P de x é maior que M, que é P de x1 que está em AB. Então, M, o x1 está em AB, M é maior ou igual que P de x0, que é igual a A, tá? Então, conclusão. Se x1 pertence a M1, M2, para todo real no intervalo fechado, P de x é menor ou igual que A. Se eu pego um real maior que M1, P de x é maior ou igual que A. Se eu pego um real menor que 2, P de x é maior ou igual que A. Então, conclusão, para todo x pertencente aos reais, existe um x0 pertencente a R, tal que P de x0 é menor ou igual que P de x para todo x pertencente aos reais. Agora vamos a outro caso, tá? Se aqui nós tá vendo aqui o x1? Se x1 não pertence a M2, M1, eu vou ter que x1 é maior que M1 ou x1 é menor que M2, tá?
Aí você vai tomar um intervalo. Se x1 for maior que m1, tome o intervalo I, m2, x1, tá? M2, x1. Então, a gente sabe que aqui, né, o P de M2, x1 é um intervalo, então vai de A e B, né, fechado e fechado. E aí existe um x0 pertencente a A, tal que P de x0 é menor ou igual que P de x para todo x pertencente a M2 x1, tá? Agora, se x for maior que x1, o que eu tenho? Eu sei que se eu peguei o x1 é maior que m1. Então, se x for maior que x1, x vai ser maior que x1, que vai ser maior que m1. E se x for maior que m1, p de x é maior que m. Mas o m é p de x1. P de x1. Mas para todo x em m2 e m1, p de x é maior ou igual que maior ou igual que p de x0. Então, p de x1 é maior ou igual que P de x0, tá? E se x for menor que M2, o que eu vou ter? P de x vai ser maior que M, que é P de x1, só que P de x1 está nesse intervalo aqui. E M2 e M1 tá aí dentro aqui. Então, P de x1 é menor ou igual que A, né? Então, P de x1 é maior ou igual que P de x0, que é igual a A, tá? Então, conclusão, para todo x pertencente em M2, x1 ou x maior que x1 ou x menor que M2, P de x é maior ou igual que P de x0, tá? Então, faça de maneira análoga para x1 menor que M2, tá? Aí, se x1 for menor que M2, você trabalha com o intervalo x1, M1. Aí, ele atinge o menor valor. Aí, se eu pego um cara que é menor que x1, vai ser menor que x, então você consegue a mesma coisa, tá bom, gente? Então, é isso. Qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar amanhã alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom?